Olha, são muitos temas de uma vez só aí, né? Vou tentar resumi-los. Mas, em primeiro lugar, alguns acharam que as hienas é que mereciam um pedido de desculpa, né? Numa brincadeira, o clima no país está muito anti-establishment. E isso é que mostra, talvez, a essência dessa dicotomia dentro do próprio bolsonarismo. É a narrativa anti-establishment que chegou ao poder, que virou establishment. Então, chega a ser curioso o tweet do assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o Felipe Martins, se colocando como uma espécie de revolucionário contra as hienas todas que representam o establishment, ele sendo pago com o dinheiro do pagador de impostos, né, do contribuinte, para usar o eufemismo. Então, essa é a tensão natural dentro do próprio bolsonarismo. Ele se alimenta muito de uma mensagem contra o sistema, contra tudo que está aí, ao mesmo tempo que virou o sistema e mais do que isso. Ao mesmo tempo, como sabemos, que o Bolsonaro e sua família precisam desse mesmo sistema para proteger os seus. E daí vem uma tensão toda natural. Nessa entrevista, que tem coisas muito boas, né? Por exemplo, o reconhecimento de que o Rogério Marinho é um craque, que despacha 4 vezes por semana, no mínimo, com o Paulo Guedes, que ele está focado na agenda de reformas e tem total autonomia para isso. Tem muita coisa importante ali, boa. Mas fica evidente também que o Jair Bolsonaro, como presidente, está preocupado em não bater de frente, pelo menos ele, né, publicamente, com esses outros poderes. E ele diz ali que é porque isso afeta a governabilidade, mas é porque afeta também o caso do seu filho, né? Então, é aí que vai o limite da narrativa anti-establishment. Ao mesmo tempo que o seu filho, Carlos, e o seu assessor, Felipe Martins, endossam uma postura muito mais combativa. Então fica uma espécie de good cop, bad cop, como a gente está cansado de ver em filmes americanos, onde eu concordo totalmente com a Vera. Quer dizer, ou o Jair Bolsonaro não tem controle sobre o que escrevem em sua própria conta, o que é grave, muito grave, ou é óbvio que ele dá uma espécie de aval, como eu já cansei de falar em outras ocasiões. Então, se ele dá um aval e que tudo leva a crer que sim, porque senão deveria haver uma punição, e ele mesmo assume a responsabilidade do teor do que foi publicado, né? Então ele não vai fazer nada a respeito, não vai tirar a senha do filho, não vai tirar a senha de outros que eventualmente têm esse acesso. É sinal de que ele está endossando, ele não está punindo o que aconteceu, o erro, como ele reconhece, de forma talvez pouco sincera. Então fica assim um jogo dúbio de morde e assopra o tempo inteiro em relação às instituições. Então esse é o lado sombrio do bolsonarismo, esse é o lado que avança e investe contra as instituições, por mais que elas estejam precisando de mudanças, de reformas, né? A maneira de lidar com isso é fortalecendo as instituições e não jogando elas fora de vez, né? Jogando o bebê fora junto com a água suja do banho. Então, esse é o ponto. Em relação à viagem dele, às declarações de amor, a rasgação de seda ao príncipe saudita, aí eu vejo uma incoerência muito grande de boa parte da mídia, né? Cobram do presidente que ele seja mais pragmático em relação aos vizinhos que realmente representam ameaças evidentes de uma retomada socialista na região do Foro de São Paulo. Já se mostraram quadrilhas criminosas, golpistas, vide a Venezuela, né? E a inspiração deles, que sempre foi Cuba, e ao mesmo tempo condenam Bolsonaro quando ele está sendo pragmático, quando ele está justamente jogando com a vaidade de outros líderes, sem se meter em suas políticas internas, para atrair uma única coisa, capital para o Brasil, né? Comércio. Essa é a visão, esse é o intuito. Então eu acho muito incoerente que cobrem dele pragmatismo quando ele precisa ser um pouco mais firme em relação a valores e princípios, inclusive democráticos dentro da região e de parceiros nossos, e que o presidente eleito vai lá e ofende todo o nosso sistema judicial, né? E nessa hora querem mais pragmatismo. Ao mesmo tempo, quando ele vai lá na Arábia Saudita, que falavam que ele ia penalizar o Brasil com esses países árabes porque ele tinha uma postura ideológica com Israel, ele mostra que está sendo pragmático e aí apanha do mesmo jeito. O que me leva a concluir que a ideologia está mesmo em boa parte da imprensa e dos jornalistas que não suportam Bolsonaro e o que ele representa.